Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou começar a leitura de mais um capítulo. Agora na página 124, capítulo 11. A aventura do caiaque, criação de um pombal. Os rapazes partem para uma expedição. A colocação do caiaque na água representou uma pequena festa que todos quiseram estar presentes. Frederico acomodou-se no único lugar do barquinho. Seus irmãos empurraram-no lentamente para as ondas. Para tranquilizar minha mulher, que se inquietava ao vê-lo afrontar as vagas, deixei a piroga preparada para o caso ser necessário sair em socorro do navegante. Ao mar! Gritaram os jovens impacientes. Ao largo! O caiaque deslizou sobre a água com incrível rapidez. A superfície da baía mostrava-se plana e tranquila, de modo que o nosso esquimó se lançava alegremente sobre as ondas, executando cada vez as mais temerárias evoluções, desaparecendo de repente numa onda de espumas, com grande preocupação de sua mãe para reaparecer mais adiante, o remo no ar, mostrando-nos que ia tudo bem. Mudando de rumo, orientou a frágil embarcação na direção do rio de Chacal, tentando subir a correnteza, mas esta, muito forte aquele dia, arrastou-o para tão longe, em pleno mar, que logo perdemos de vista. Como o tempo ameaçasse tempestade, saltei para a piroga. Queria encontrá-lo antes que começasse a borrasca. Rudley e Ernesto juntaram-se a mim e pusemos-nos a remar com todas as nossas forças na direção desejada. 10 minutos após enxergávamos Frederico e ao cabo de um quarto de hora estávamos junto dele. O mal foi a correnteza que me arrastou contra a vontade, explicou-nos. Os remos não podiam ser manobrados convenientemente e me vi quase sem perceber levado de repente para longe da costa. Não tive tempo para ter medo, porque me distraí quase ao mesmo tempo por um bando de morsas que me desfilavam bem diante do nariz. Arremessar o arpão atingindo um daqueles animais foi obra de um instante. Podem ver as proporções do monstro. Já contava ter que abandoná-lo quando percebi que vinham em meu auxílio. Tratamos de recolher a presa, porque o céu se tornava cada vez mais escuro. Enquanto extraímos longas correias de couro ao longo do dorso e dos flancos da morsa, Frederico cortava-lhe as duas magníficas presas dos dois lados do focinho. Enquanto assim procedia, falou-me acrescentar uma bússola ao equipamento do barquinho, a fim de poder orientar-se caso fosse levado para longe da costa, levando assim uma lança e um machado para poder defender-se também e também atacar se necessário. Terminada a tarefa, pretendi recolher o caiaque na piroga para voltar a Felsenheim, mas ele se opôs, desejando ir na frente a fim de anunciar a nossa volta à mãe. Deixei que assim o fizesse e logo nos separamos. No entanto, a tempestade se desencadeou mais depressa do que supunhamos. Tínhamos apenas percorrido um terço da rota, quando as nuvens se acumularam sobre nós, estrondejando a borrasca. Frederico já se distanciara de nós e as chuvas que caíam eram tão espessas que não conseguíamos enxergá-lo. Determinei a Rudley e Ernesto que pusessem suas cintas de salvamento, que nunca deixávamos de levar quando nos aventurávamos no mar alto. Aumentava a tempestade e as ondas se levantavam em nossa volta como verdadeiras montanhas. Logo uma lufada de vento nos levou ao alto de uma delas e instante após mergulhávamos num abismo líquido sem poder governar a piroga, que no entanto ia bem. Mas a duração da tormenta esteve na razão inversa da sua violência, isto é, durou muito pouco. As ondas acalmaram-se como que por encanto. Cerca de um quarto de hora depois, amainando o vento. Todavia, grandes nuvens paravam ainda no céu e nós morríamos de ansiedade por saber o que sucedera a Frederico na sua minúscula embarcação. O mar estava vazio em nossa volta, nada se percebia. Empregando nos remos todas as nossas forças, não tardamos a atingir a Baía da Salvação. Entramos sem hesitar no cais, já nosso conhecido. Os primeiros vultos que percebemos foram os de Frederico, de Fritz e de sua mãe, que nos faziam grande gesticulação. Saltamos em terra em meio a gritos de alegria, recebidos todos de braços abertos. Minha mulher não teve ânimo para emitir uma única palavra de reprovação, mas antes, seus olhos cheios de lágrimas e da expressão de seu rosto, juramos nunca mais repetir tamanha imprudência. Ela levou-nos a seguir para Felsenheim, a fim de entregar-nos outras roupas, que as nossas estavam encharcadas pela água da chuva e do mar. A piroga foi arrastada para a areia e o caiaque guardado na gruta. Os dentes e a pele da moça foram para a oficina. Frederico desejava fazer com essa presa ornamentos para o caiaque, mas seria preciso preliminarmente cuidar de certas reparações. No entanto, a chuva fora tão abundante e causara no rio de Chacal cheia tão súbita e tão violenta, que as águas avançaram pelas campinas invadindo várias de nossas construções. Executamos do lado de Falkenhorst diversos trabalhos destinados a prevenir devastações em caso de furacão. No decorrer dessa tarefa, recebemos a entrada do rio Chacal a visita de um cardume de salmões. Pescamos determinada quantidade deles, que foram salgados, defumados e preparados em conserva. Alguns deles foram destinados ao viveiro da margem do rio.
Dedicávamos aos nossos trabalhos domésticos, pouco a pouco realizados, quando por uma noite clara e serena, fui de repente acordado por ganidos e gritos, como se todos os chacais da região, os ursos e os tigres da savana, houvessem feito a invasão simultânea da nossa casa. Levantei-me, inicialmente alarmado, armando-me de um fuzil, encaminhei-me na direção da porta, que tínhamos o costume de deixar entreaberta a fim de receber um pouco de ar fresco da noite. Frederico precedera-me. — Que será isso, pai? Perguntou-me ele em voz inquieta. Parece que voltaram novamente os chacais. Saindo, notamos os cachorros e o chacal de Hoodley em luta com 3 porcos de um talhe e de uma força prodigiosa. A vida dos campos e a liberdade haviam sido de grande proveito para nossa porca e sua prole. A primeira reação que tivemos foi de riso. A seguir, quisemos chamar pelos cachorros, mas a empresa não era nada fácil. Estavam atracados às orelhas dos infelizes porcos, e nossos gritos foram impotentes para fazê-los largar a presa. Vimo-nos obrigados a abrir-lhe a boca com as próprias mãos, e só então cessou a luta. Os porcos, livres do entrave que os detinha, nada esperaram e logo alcançaram o rio do Chacal e a ponte da família, pela qual haviam penetrado em nossos domínios, a despeito das tábuas que havíamos retirado. O ocorrido convenceu-nos de que a ponte não era suficiente para nossa segurança. Em lugar de barreira, era antes uma via de acesso aos nossos redutos. Durante muito tempo havia pensado eu numa ponte levadiça. Eis o momento oportuno para construí-la. Preparei então, entre 2 mourões, uma alavanca de fácil manejo, e por meio de 2 cordas de uma alavanca e de um contrapeso, consegui realizar o meu objetivo. Tínhamos, assim, ponte levadiça que se levantava ou se abaixava, segundo a nossa vontade, e sem grande dispêndio de energias. Era o que se nos fazia indispensável para garantir-nos contra as incursões das feras selvagens, mas assim mesmo não se tratava de grande segurança, pois o rio do Chacal não era tão largo nem profundo que representasse obstáculo para qualquer ataque de maior envergadura. Aquilo, a princípio, foi um verdadeiro divertimento, quando se tratava de manobrar, mas acabamos por nos habituar, e ao cabo de poucos dias era simplesmente pelo prazer de ver daquela altura os antílopes e as gazelas da planície da Fockenhorst que a gente subia ali. Este último espetáculo encantou de tal forma Frederico, Rudolf e Fritz, que pediram permissão para ir sozinhos caçar no local durante alguns dias. Concordei com a pretensão dos rapazes, porque o tempo mostrava-se estável e bonito. Tudo anunciava para os jovens a mais divertida e alegre das excursões. O caiaque, as armas, as munições, as provisões, tudo foi posto sobre o velho trenó, assim como sacolas, cestas e todos os utensílios que poderiam servir para o transporte de caça. Chegou a manhã de partida. Todos se achavam de pé antes do amanhecer. Rudley, sem nada a dizer, esgueirou-se para o pombal e dali retirou vários casais de pombos europeus. Pois bem, disse eu, impensadamente vendo que ele os encerrava com muito cuidado numa grande cesta. Parece que os senhores não se contentarão com semelhante caça e que, consequentemente, tomem as devidas precauções. Penso que fizeram uma escolha e que a carne destes velhos pombos já não seja muito agradável. O perverso olhou-me, rindo, e não respondeu aquelas palavras. Somente no instante da partida eu ouvi cochichar misteriosamente com Ernesto, como se tratasse de coisa muito importante. Aconselhou várias vezes Elizabeth a seus filhos que fossem prudentes. Abraçamo-los e finalmente eles partiram. Logo os vimos desaparecer numa nuvem de poeira com as montarias e o trenó. Ernesto ficou sozinho comigo e sua mãe. Usei de artifício para ajudá-la a construir um aparelhamento sobre o qual eu pensava havia muito tempo, o que era diariamente reclamado por minha mulher, com muita insistência. A moenda de cana, necessária para extrair daquele vegetal a reserva que continha. Pusemo-nos à obra sem perda de tempo. A máquina, que se compunha de 3 cilindros, diferia um pouco dos compressores comuns. Adaptei-os de tal forma que os animais pudessem trabalhar sem a nossa intervenção. Uma tarde, estávamos os 3 acomodados na galeria da gruta para aproveitar a fresca da tarde, quando minha mulher se mostrou inquieta a respeito dos ausentes. — Não se preocupe, disse-lhe Ernesto, não tardaremos a receber notícias. — Como assim? Perguntou ela. — Talvez eu sonhe com eles esta noite, acrescentou ele, rindo. Ora, enquanto se gracejava a tal respeito, um pássaro, cuja espécie não se percebia direito, em virtude da escuridão, entrou pela portinhola aberta do pombal. Feche, feche, gritou Ernesto. Amanhã cedo veremos quem é o novo hóspede. Quem sabe? Talvez seja o novo correio de Nova Holanda, que traz nós asas despachos de Sydney ou de Port Jackson, pois parece que estamos encalhados nas suas proximidades. Depois assumiu seu ar misterioso e foi em vão que lhe fiz várias perguntas. Amanhã? Amanhã foi a resposta única. Não tardamos a recolher-nos. No dia imediato, levantou-se Ernesto antes de mim e foi sozinho visitar o pombal.
Na hora do almoço, vimos-lo chegar com um ar muito grave, trazendo na mão uma carta lacrada que nos entregou com uma grande saudação, dizendo: perdoai ao vosso agente do correio do Felsenheim pela demora da entrega dos despachos provenientes de Sydney, Port Jackson e outros lugares. Atrasou-se o navio, chegando ontem, já muito tarde, eis porque nos vimos forçados a entregar somente esta manhã as cartas que chegaram para vós. Elizabeth e eu pusemos-nos a rir. Mestre Ernesto rasgou então o envelope da mensagem e em voz solene começou a ler. Do general-governador do Novo Vale do Sul ao governador de Felsenheim, Falkenhorst e todas as regiões circunvizinhas. Senhor governador, com grande desprazer, levamos ao vosso conhecimento que 30 homens pertencentes à vossa colônia afastaram-se para caçar no deserto, o que não deixou de causar dano entre os animais de minha província. Soubemos também que terríveis hienas, tão horrendas quanto nocivas, franquearam os limites de nosso distrito, atacando numerosos animais domésticos. Por consequência, por um lado, convidamo-lo a chamar de volta os caçadores famintos, e por outro, tomar as medidas necessárias para caçar as referidas hienas e outros animais ferozes, limpando assim todo o território. O governador, Philip Philipson. Depois, Ernesto guardou silêncio, rindo e observando o efeito que sobre nós produzira. Não passa de uma brincadeira, disse ele, mas eis uma carta de Frederico. Foi o meu pombo de ontem à noite que a trouxe nas asas. Oh, bendito seja, meu pequeno sábio, disse-lhe a mãe, abraçando-o. Bendito seja pela feliz ideia. A seguir, o pequeno nos leu as palavras seguintes. Meus caros pais e bom Ernesto, comunico-lhes que a nossa chegada à região de Valdeg fomos recebidos por uma hiena de grande porte, que devorara alguns dos nossos carneiros e, sem dúvida, mais uma cabra selvagem. Fritz deu provas de destreza e intrepidez, e é a ele que cabe a honra de ter abatido o monstro, do qual os cães terminaram por dar cabo. Assim, infelizmente, salvamo-nos. Passamos quase todo o dia preparando a pele do animal, que é muito bela e certamente nos será de grande utilidade. Adeus, nós três os abraçamos externamente, Frederico. É bem uma carta de caçador, exclamei eu. Mas e a hiena? Como entraria em nossos domínios? Teria sido a paliçada mais uma vez destruída? Esse pensamento muito me atormenta. Minhas pobres crianças, disse Elizabeth, com lágrimas nos olhos. Possa Deus velar por elas, fazendo-lhes voltar sãs e salvas. E se partizemos imediatamente à sua procura, não será melhor do que esperá-las aqui? É, no entanto, a última ideia e que me parece mais razoável, respondeu Ernesto, porque certamente receberemos ainda esta tarde nova carta com maiores explicações. Efetivamente, após o jantar, outro pombo entrou no pombal. Ernesto, que estava à espreita, chegou todo contente com o novo bilhete que assim dizia. A noite foi muito boa, o tempo sempre belo. Fizemos uma excursão em caiaque sobre o lago e capturamos belos cisnes negros. Iremos amanhã, Prospect Hill. Votos de boa saúde, vossos filhos, Frederico, Rudley e Fritz. Um desenho na página 133. Efetivamente, após o jantar, chegou outro pombo. E para encerrar o capítulo, quase um telegrama, disse eu rindo, de tão conciso que é. No entanto, a missiva me tranquiliza. Se passaram bem a noite, é que a hiena era única na região. Minha mulher mostrava-se menos inquieta. Resolvemos esperar ainda um pouco antes de ir juntar-nos a nossos filhos. No entanto, no dia seguinte à tarde, outro comunicado veio trazer-nos inquietude. Ei-lo. A paliçada do desfiladeiro que levava à savana foi destruída. As canas de açúcar foram arrancadas e pisoteadas impiedosamente. Notam-se na areia grandes pegadas semelhantes às do elefante, além de outras menores que lembram cascos de cavalo. Venham depressa em nosso auxílio, meus caros pais. Há muito que fazer para a segurança da colônia. Venham sem perda de um instante.